Alô, boa tarde. Estou substituindo a secretária Simone, que está em deslocamento do interior para cá. Nós vamos fazer uma reunião do Conselho Estadual de Saúde com uma pauta única para tratar do assunto referente ao prazo dos pareceres dos instrumentos de gestão dos anos 2018 e 2019, uma reunião extraordinária para esse assunto. Então, vamos passar para a Suela, que vai fazer a apresentação do assunto e para posterior deliberação. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Então, nós vamos iniciar por uma sucinta apresentação para tentar exemplificar qual é o caráter dessa Câmara, né? Então, uma das poucas que está já montada e trabalhando de forma mais efetiva, tá? Deixa ela conseguir abrir. Isso. Não, é de baixo, isso. Então, a gente, quando nós fomos eleitos em fevereiro, em março nós iniciamos as reuniões, mas em decorrência da pandemia, nós suspendemos essas reuniões, né, e só pudemos retornar agora em junho. E aí, os membros, né, que compõem essa Câmara sou eu, como coordenadora, Suela Oliveira Couto, Marcivana Rodrigues Paiva, Cleidini Francisca do Socorro e Cristiano Rodrigues Ferreira. Foram essas quatro pessoas que foram eleitas na ocasião. Pode passar. Pode passar. Já foi. E aí eu trago uma mensagem, né, que uma pequena etapa para o homem é um salto gigante para a humanidade. Então, nosso trabalho pode parecer de formiguinha, mas a gente tem que ter o compromisso, tá, de entender que a gente precisa resgatar esse conselho, entender como ele funciona, para fazer ele funcionar de forma efetiva, tá? Então, a gente precisa unir forças para que a gente consiga realmente fazê-lo funcionar. Então, vamos lá. E aí, dentro do regimento interno, que ainda está em vigor, na seção 5, que trata das câmaras técnicas, no artigo 21, ele diz o seguinte, que as câmaras técnicas ou as comissões são instâncias de natureza técnica, permanente ou especiais, constituída pelo artigo 12 da Lei 8.080/90, criadas e estabelecidas pela Assembleia do Conselho Estadual de Saúde, tem por finalidade articular e acompanhar as políticas e programas de interesse para a saúde, analisar as políticas e programas de suas respectivas áreas, bem como acompanhar suas implementações e emitir pareceres e relatórios. Por isso que eu estou aqui hoje, justamente porque nós sentamos e elaboramos uma justificativa, né, em decorrência do encaminhamento desses relatórios de gestão, que foram feitos no momento em que esse conselho estava ainda em processo de judicialização e de formação, tá? Então, como é que nós poderíamos emitir pareceres se não existiam membros para fazer esses pareceres, para construir esses pareceres, tá? Então, aqui, né, no inciso primeiro, a Câmara Técnica, né, lá é a primeira. Então, eu chamo a atenção para que vocês olhem o regimento, porque nele já existe a previsão de várias câmaras técnicas e eu entendo que a gente tem que trabalhar para implementá-las de fato, tá bom? Pode passar. E aí a gente vem para a Lei Complementar, número 141, de 13 de janeiro de 2012, que no artigo 30 ele fala o seguinte: os planos plurianuais, a lei de diretrizes orçamentárias, as leis orçamentárias e os planos de aplicação dos recursos dos fundos de saúde da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios serão elaborados de modo a dar cumprimento ao disposto dessa lei complementar. Então, no parágrafo 1º, ele diz o seguinte:
O processo de planejamento e orçamentos será ascendente e deverá partir das necessidades de saúde da população em cada região, com base no perfil epidemiológico, demográfico e socioeconômico, para definir as metas anuais de atenção integral à saúde e estimar o respectivo custo. Então, é aquilo tudo que a gente já vem trabalhando para esse ano, que é o PAS, né, as pactuações, tá? No inciso segundo, os planos e metas regionais resultantes das pactuações intermunicipais constituirão a base para os planos e metas estaduais que promoverão a equidade interregional. No inciso terceiro, os planos, aliás, no parágrafo terceiro, os planos e metas estaduais constituirão a base para planos e metas nacionais que promoverão a equidade interestadual. E no parágrafo 4º, caberá aos conselhos de saúde deliberar sobre as diretrizes para o estabelecimento de prioridades. Então, existe uma previsão que esse conselho ele fiscalize, ele delibere, né, sobre esses instrumentos. Pode passar. E aí a gente vem um decreto que ele regulamenta a lei 141, em seu artigo 23, verificando o descumprimento da disposição da lei complementar número 141 de 2012, ou deste decreto, ou detectar a aplicação de recursos federais em objetos diversos do originalmente pactuado, o Ministério da Saúde comunicará as irregularidades. Eu sempre digo que prestação de conta a gente tem que fazer e tem que enviar, tá? Porque geralmente elas são auditadas. Então, tudo que eu alimento dentro desses sistemas, eles vão ser avaliados. E se houver inconsistência, eles devolvem. E a gente vai ter prazo para corrigir essas inconsistências, essas irregularidades. Então, essa Câmara, para mim, ela é a mais sensível. Né? Eu já conversei isso várias vezes, porque a gente vai estar lidando com dados orçamentários, dados financeiros, dados patrimoniais, tá? Então, por que eu estou hoje aqui? Porque a gente precisa entender por que não houve o cumprimento desses prazos e a necessidade de encaminhar essa justificativa técnica. Tá? Pode passar. E aí, por último, o Ministério Público, que é onde a gente não quer chegar. E aqui, obrigada. E aí eu vou mostrar a planilha que foi encaminhada pelo DEPLAN, né? Nós tivemos uma reunião com os membros da DEPLAN, no caso a Radija, entramos em contato também com a Priscila, tá? E aí nessa planilha encontra-se a situação desses instrumentos, tá? Que desde o processo de judicialização, esses instrumentos eles ficaram pendentes, né, para serem analisados. Vamos lá, na planilha de Excel. Porque o bichinho já está pedindo socorro. Tá dando para entender até aqui? Esse parto está muito laborioso, olha. E esse computador agora é cabo HDMI, que é novo, né? Não vem mais com esse cabo aí.
pendrive esse. Conseguiu, o menino nasceu. Saiu. Então a gente observa ali nas colunas 2018 e 2019, tá? Aqui, só mais um pouquinho para eles verem a coluna. Tá aqui, situação, tá? Data, tá? Situação, tá? Resolução SES e atualização. Então vocês lembram que nós fizemos a primeira justificativa técnica, que foi justamente sobre esses instrumentos relacionados a 2016 e 2017. Tá? Então a gente observa ali na questão da situação, tá? E da data de encaminhamento. Tá? Pode passar. E aí já está aqui, ó, SES, justificativa técnica. Então foi aquela justificativa técnica. Baixa mais um pouco. Aqui 2018, tá? Se a gente observar as datas que foram encaminhadas, tá ali, ó, 30/5/2018, 21/11/2018, e ainda está aqui em vermelho porque precisa ser apreciado pela gente. Mas o nosso entendimento nós não estávamos nessa gestão. Então, como é que a gente pode apreciar um instrumento que a gente não estava sob a nossa responsabilidade? Então, uma das estratégias é fazer uma justificativa técnica para alimentar agora o DigiSUS. Nessa primeira ocasião, nós fizemos no SARGSUS, só que houve a mudança do sistema de informação. Então, nós vamos inserir essa nota técnica, caso seja aprovada aqui nessa plenária, para ser introduzida, né, ser colocada no DigiSUS. Eu só lembro do Digimon, entendeu? Quando eu falo isso. E aqui a gente baixa mais um pouquinho. Tá. Vocês estão vendo esse aqui em amarelinho? Então, aqui a gente tem a análise do quadrimestre, do terceiro quadrimestre e o relatório anual de gestão. Então, esses aqui a gente realmente vai ter que emitir parecer, não tem choro nem galho de fita amarela. Então, isso já estava sobre a composição, né, desse conselho. Então, já houve as eleições, então nós teremos que apreciar o terceiro quadrimestre e o relatório anual de gestão, que já foi encaminhado para a gente, está ali as datas, 28/2/2020 e agora 4/6/2020. Tá? Então já está sob a responsabilidade dessa Câmara Técnica. Pode ir lá para o... E aí nós confeccionamos a justificativa técnica, tá? Nessa justificativa está bem explícito a quais instrumentos se refere. Nós utilizamos praticamente a mesma narrativa do primeiro, porque não muda todo o processo de judicialização. Inserimos a questão da última eleição, que aconteceu agora em 2020, e também inserimos a questão nessa situação da pandemia que atrasou, né, o envio desses instrumentos, dessas justificativas. Tá? Porque houveram vários decretos suspendendo o funcionamento de várias autarquias, de várias instituições. Tá? Então, com isso, existe um respaldo para que a gente, vamos dizer, tenha ganhado um pouquinho de tempo, né? Que eu acho que é isso que aconteceu em relação aos envios desse instrumento. Então, aqui eu coloquei os dias que nós reunimos, né? Finalizamos aos 10 dias do mês de julho de 2020, às 14 horas, em reunião da Comissão Técnica de Planejamento, Orçamento e Finanças, na sala do Conselho Estadual de Saúde do Amazonas, sede localizada na Avenida André Araújo, 701, Aleixo. Estiveram presentes membros conforme lista de frequência anexa com pauta a seguir. Situação dos instrumentos de gestão, Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas. Foi encaminhado pelo Departamento de Planejamento, DEPLAN, os instrumentos de gestão
relatório primeiro, segundo e terceiro quadrimestre de 2018, relatório anual de gestão 2018, programação anual de gestão 2019, pactuação interfederativa de indicadores, relatório detalhado do primeiro e segundo quadrimestre de 2019, que se encontram pendentes de análise pelo Conselho Estadual de Saúde do Amazonas, SES Amazonas, visto que a composição e consolidação dos referidos instrumentos do período de 2018 e o segundo quadrimestre de 2019 foram encaminhados no período que o Conselho estava em processo eleitoral. Baseado nessa informação, os membros da Câmara Técnica de Planejamento, Orçamento e Finanças decidiu consensualmente que seria apresentada a justificativa formal do não cumprimento de prazos da análise e emissão de pareceres de relatórios pendentes. Portanto, segue a narrativa dos fatos que impossibilitou o cumprimento dos prazos. Sendo assim, vimos, através deste, pontuar a situação do Conselho Estadual de Saúde do Amazonas e SES Amazonas, conforme consta no processo de judicialização número 066089, 86.218.8.04001. Primeiro, o ano de 2016, que a gente pegou aquela mesma narrativa, pode ir baixando, tá? Então, desde o processo de judicialização, então a gente conta, segundo 2017, que já foi vencido, porque nós já alimentamos o sistema, pode descer, mas nós decidimos manter porque a memória, entendeu, de todo o ocorrido. 2017 já chegou aqui, 2018, tá? O RAG de 2017 foi encaminhado em tempo hábil para este conselho, em meados de março de 2018, porém o conselho não produziu seu parecer com base no esvaziamento das reuniões ordinárias, que não ocorreu por falta de quórum, e o novo processo eleitoral para o cargo de governador do Estado. Nesse período, o Ministério Público Estadual do Amazonas, MPE Amazonas, realizou constantes reuniões convocando os conselheiros para comparecimento e depoimento junto ao Ministério Público Estadual do Amazonas. Estava previsto para outubro de 2018 nova abertura de edital para a composição do Conselho Estadual de Saúde do Amazonas, em um novo mandato. Cadê onde eu parei? Tá. Porém, com base na ação civil pública, o Ministério Público Estadual do Amazonas ajuizou o Estado, que foi notificado e intimado para que o novo mandato se desse por meio de processo eleitoral, e que a atual composição deveria finalizar o mandato em 31 de 12 de 2018, ficando para o ano seguinte essas eleições. E aí, em 2019, o novo governo tomou posse, se colocando à disposição para a reestruturação do Conselho Estadual de Saúde, tá? Mas a gente sabe que essas eleições só foram ocorrer para o final do ano. Então, com isso, todos os relatórios foram ficando pendentes. Pode ir baixando. Aí, para aí. Aí, em julho de 2019, foi realizada a eleição para a composição do Conselho Estadual de Saúde do Amazonas, que resultou em preenchimento insuficiente das vagas oferecidas. Os conselheiros eleitos foram empossados em agosto de 2019, iniciando suas atividades, porém de forma incipiente por não ter membros suficientes para compor as câmaras técnicas. Foi realizada a reunião e publicação de resolução para a primeira eleição suplementar por meio do decreto 41.709 de 14 de novembro de 2019, no Diário Oficial do Estado do Amazonas, número 34.041. E as eleições ocorreram em dezembro de 2019, também de forma insuficiente quanto ao preenchimento da vaga. Ainda nesse período, iniciou-se a elaboração de novo calendário para a segunda eleição suplementar, que se daria no início do ano de 2020. Tá? E aí, em janeiro de 2020, foi publicada a resolução com o edital da segunda eleição suplementar ao Conselho Estadual de Saúde, por meio do decreto 41.826, de 21 de janeiro de 2020, no Diário Oficial do Estado do Amazonas, número 34.167, com data para a realização do novo pleito para 4 de 2 de 2020 e preenchimento das vagas em aberto. A posse dos membros eleitos da eleição no dia 4 de 2 de 2020, ocorreu reunião plenária no dia 18 de 2 de 2020, seguindo da eleição para a composição da Câmara Técnica. Pode passar. E aí consta os nomes das pessoas que foram eleitas, tá? Suela Oliveira
Couto e os demais membros, Marcilana Rodrigues Paiva, Cladinir Francisca do Socorro e Cristiano Rodrigues Ferreira. A RAG de 2019 foi encaminhada em tempo hábil ao Conselho no final de abril de 2020, onde o Conselho e a Comissão Técnica de Planejamento, Orçamento e Finanças já estavam devidamente constituídos. Porém, em 16 de março de 2020, foi instituído o decreto número 42.061, que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, razão da disseminação do novo coronavírus, suspendendo as atividades laborais no período de 15 dias. Contudo, no dia 23 de março de 2020, foi instituído o novo decreto 42.101, que dispõe sobre medidas complementares temporárias para o enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, suspendendo as atividades por mais 15 dias. No dia 15 de abril de 2020, o decreto número 42.193 declara calamidade pública em todo o estado do Amazonas decorrente de desastre natural classificado como grupo biológicos, epidemias e tipo doenças infecciosas virais, Covid-19, por um período de 180 dias. Resolve encaminhar a justificativa técnica ao Ministério da Saúde, que embasa toda a trajetória do Conselho Estadual de Saúde SES Amazonas durante o período transcorrido desde o envio dos instrumentos de gestão de 2018-2019 pela SUSAM, demonstrando a dinâmica de eventos técnicos, políticos e jurídicos, bem como o desdobramento deste ao longo destes últimos 32 anos. À disposição para maiores esclarecimentos, e aí eu coloquei, aqui, aí pode ficar aí mesmo, os membros, e aí os demais vão ser colocados, né, conforme a aprovação, para a gente poder imprimir e fazer a assinatura. E se vocês concordarem ou tiverem alguma observação, queiram modificar alguma coisa que consta nesse texto, a gente abre agora para a plenária, tá bom? E se tiver alguma dúvida, também eu estou aqui à disposição para qualquer esclarecimento. Bom dia, boa tarde a todos. Nós vamos fazer as inscrições, tá, dos conselheiros que forem se manifestar. Eu só pediria ajuda, eu acho, da Vanessa, do nosso, se tiver algum conselheiro online também que queira se inscrever, tá? Então a Luciana está online e caso ela queira se inscrever, a Luciana se manifesta via chat, aí você me avisa para incluir aqui, tá, Vanessa? Aí nós vamos controlar também o tempo de manifestação de cada um inscrito, ok? Primeiro inscrito, João, conselheiro João, mais alguém? Sheila? Mais algum? 2 minutos, tá? Valdenora? 2 minutos para cada um, tá? Mais alguém? Então, vou estar passando a palavra para o primeiro inscrito, o conselheiro João. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais membros da mesa e conselheiros e conselheiras presentes e demais presentes também. Na verdade, tenho duas dúvidas. A primeira é o que está movendo a essa justificativa, se existe documento anterior ou cobrança de alguma instituição. E o segundo, se já existe um prazo ou um planejamento para que o sucesso faça a apreciação desses que estão atrasados. Né? E pelo que eu verifico no documento, né, já existe um grande tempo aí que os relatórios não estão sendo apreciados, e acho que aí a conselheira Suelen colocou algo muito importante, que é como nós procedermos com os documentos que não foram apreciados. Se eles estão automaticamente validados pelo Conselho ou se vai ser necessário nós apreciarmos eles posteriormente. Os antes da nossa gestão.
está passando, cada um que vai se manifestando, eu vou pedir para a Suelen fazer a resposta, porque pode ser que já esteja contemplando também os demais que estejam inscritos, tá bom? Bem, a própria lei, se a gente abrir a lei complementar 141, ela já estipula os prazos para o envio desses instrumentos, tá? Então, cada instrumento desse, ele tem um RAG, tem um tempo dele, relatório de gestão, ele tem um tempo dele. Então, cada instrumento, ele tem um tempo para ser enviado, ser colocado nesses sistemas de informação. Então, como a gente já ultrapassou todos os prazos e a gente tem essa justificativa, o que nós entendemos que seria mais viável? Fazer uma justificativa técnica. Porque apreciar instrumentos não é algo tão simples, tá? Então, você tem que olhar dado por dado. Então, a gente já não tem mais praticamente prazo. Isso implica, né, em repasse de recursos, porque a lei ela é muito clara sobre isso, né? Sobre o que já foi apresentado, a gente já venceu essa etapa, tá? Então, o SARVISUS ele iria ser inativado, né? Então, ele seria retirado, né? Então, naquele momento, nós fomos chamados em caráter assim, emergencial, fizemos um encontro aqui na sala do SES e entendemos que também seria melhor fazer uma justificativa técnica, porque se você for pegar instrumentos de 2016, 2017, você se responsabilizar por eles, você estar colocando seu pescoço numa guilhotina que não tem necessidade. Agora, os instrumentos que estão sendo encaminhados dentro da vigência dessa gestão, eles precisam sim ser analisados, pontuados, para gerar um relatório, entendeu? E um parecer opinativo sobre a aprovação ou uma aprovação com ressalva, porque a gente não desaprova, a gente aprova e pontua as nossas ressalvas, porque a gente precisa enviar relatório. Relatório para prestação de conta é o que se envia. Se precisar fazer as pontuações, né, as correções, a gente faz posteriormente, mas os prazos sempre devem ser cumpridos. Por que no de 2019 e o relatório anual estão pendentes? Por causa da suspensão das atividades, que isso se deu a nível nacional, tá? Mas alguns, a própria Radija já teve que justificar, mas isso não me exime de responder por eles, entendeu? Então eu vou ter que responder junto com a minha equipe, tá? Então as coisas estão chegando, eu sou uma Câmara que eu estou cheia de demanda, e aí eu tenho que dar vazão para essa demanda, tá? Consegui te responder? O que a gente vai responder agora é 2018 até o segundo quadrimestre de 2019. O terceiro quadrimestre e o relatório anual de gestão, que é um consolidado de todos os instrumentos, né, de todos os quadrimestres de 2019, a gente vai ter que analisar, tá bom? Analisar e emitir um parecer opinativo, né, ou sugerindo a aprovação total, entendeu, de toda a prestação, ou aprovando com as ressalvas que podem ser pontuadas ao longo do relatório, do parecer, melhor falando, tá? Então, vamos passar a palavra para o segundo inscrito, a conselheira Sheila. Boa tarde, eu vou permanecer sentado porque a cadeira está um pouco desconfortável, estou anotando. Bom, eu quero me apresentar, a gente está aqui. Oi. Tá. Então, eu sou do Segmento Meio Ambiente, eu sou do Fórum das Águas, e eu estou na representação, sempre digo, da Sociedade Civil
Mas eu percebo questões muito sérias de querer aprovar qualquer justificativa, qualquer situação que passe por uma situação de plenária de aprovação. Eu não concordo. Eu não concordo por qual motivo. Esses anos que a gente perpassou, que nós tivemos situação de gastos públicos, e que o Conselho Estadual de Saúde precisa ter conhecimento de convênios, contratos, de todos os recursos públicos que temos que ter para que nós possamos saber, né, passar pelo Conselho de Saúde. Uma observação. Até o momento, e vou enfatizar que até o momento nós assumimos um Conselho Estadual de Saúde. Vou relatar um fato aqui. Encaminhamos um documento para a presidente do Conselho, pedindo contratos, convênios e tudo mais. Precisamos saber porque somos do controle social. Inacreditável situações críticas de saúde que estamos passando no decorrer desse tempo, que relata o fato de finanças de 2018 e 2019, que perpassou por uma situação grave que foi os maus caminhos. Então, se nós não temos documentos, se nós não temos algo concreto, 2 minutos, tá, doutora? para embasar, A senhora conselheira pediu seja só uma apresentado para conclusão. concluir, Por favor. e sejam embasadas justificativas, penso que este conselho tem que avaliar muito bem passos que vamos dar. Passos que vamos dar. Eu tenho mais a falar, mas como tempo se esgotou, eu vou passar para a próxima fala. Muito obrigada. Próxima inscrita, senhora conselheira Valdenora. Boa tarde. Eu represento aqui um movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase no RAM. Estou como titular por ausência do Cristiano, que é o titular desse conselho, e eu sou suplente. Não sei até por quantos meses, devido a fazer parte de grupo de risco, então ele pediu essa ausência e pediu para assumir essa titularidade. As primeiras, sei que não é o momento, e eu vou dizer que o Conselho Estadual está muito rígido no sentido de espaço para os conselheiros falar. É a primeira vez que eu vejo isso, né? 2 minutos é muito pouco, tá? Então, eu gostaria de primeiro fazer um questionamento fora do sentido do documento que foi apresentado, mas perguntar se a gente tem uma mesa diretora, né? Parabéns aqui no companheiro, conselheiro Marco, parabéns por estar representando a nossa sociedade civil. Mas perguntar assim, por que na ausência de um presidente de um conselho, né, nas reuniões do SES, veio outro representante da Suzano? Não estou entendendo. Porque onde é que o nosso vice-presidente está assumindo a mesa diretora? Tá? Esse é um questionamento meu, um desabafo, porque pelo que eu conheço, o conselho não é desse jeito, tá? O outro questionamento, eu quero fazer, claro, para a senhora, diante desta comissão, dos nomes que estão aí, nesta comissão técnica, eu gostaria de perguntar como é que fica, na ausência do titular nesta Câmara, como é que fica esse nome dele? Tá? Porque, segundo as informações que ele me passou, ele não vai estar neste conselho enquanto a pandemia não passar. Ok? Ok, vou estar passando a palavra para a senhora responder. Eu entendo a questão dos maus caminhos, só que eu deixei
eu trouxe a planilha em relação às datas que foram enviadas esses relatórios para o SES no momento em que ele inexistia. Então, se você pegar a lei, né, a 141, ele deixa muito claro aqui sobre as datas limites para envio de cada, eu posso até depois colocar no grupo, tá? Relatório quadrimestral, 30 de maio, 30 de setembro e 28 de fevereiro, tá? Então, são essas as datas. Relatório anual de gestão, 30 de março. Cadê? Plano plurianual, 30 de agosto e dezembro, tá? Lei de diretrizes orçamentária, 15 de abril. Lei orçamentária anual, 30 de agosto, tá? E aí ele vai estipulando, tá, a questão da apresentação dos relatórios. 28 de fevereiro, apresentação do relatório quadrimestral no Conselho Municipal de Saúde, ou estadual, né? 30 de março, relatório anual de gestão. Então, aqui a própria lei ela já estipula. A gente não pode responder por algo que é retroativo. Eu não posso responder por isso. Infelizmente, nessa questão, quem vai ter que agir são as outras entidades fiscalizatórias. No caso, o TCE, né, que é o Tribunal de Contas do Estado, se houver necessidade, reporta para o TCU e o Ministério Público. Você não pode responder por algo que você não acompanhava, que você não fazia parte. Tá? Eu entendo que eu seria irresponsável se eu fizesse análise de instrumentos que eu não ajudei a construir, que eu não vivenciei as etapas de construção, entendeu? Então é o meu entendimento. Agora, se existe um conselheiro que ache que é pertinente você responder por algo que é retroativo, né, eu vou ter que buscar bases jurídicas para isso. Eu vou ter que procurar um jurídico para que me oriente a responder por uma coisa que eu não ajudei a construir, a consolidar, a criar, o que quer que seja. Tá? Eu entendo que o Estado ainda passa por um momento que é caótico, né? Que a gente está aqui para tentar fiscalizar, e eu espero que um dia os conselhos eles tenham a maturidade de funcionar como observatório mesmo, que tenha condições de entender cada instrumento desse, que tenha condições de entender o que é uma licitação, o que é um termo de referência onde te orienta sobre todas as etapas de um processo licitatório, tá? Que a gente entenda o que é um fiscal de contrato, o que é um gestor de contrato, tá? Porque é muito fácil você questionar o que você não conhece. Só que eu estou falando aqui com propriedade de tudo isso que eu estou explanando. Porque eu tenho treinamentos dentro do TCU, eu tenho treinamentos dentro do TCE por causa que eu componho um conselho. Então eu sei muito bem do que eu estou tratando. E essa história de que eu vou me abster e eu não vou responder, isso é ilusão. Porque o fato de você se abster de algo é porque você pensa que está se eximindo de qualquer responsabilidade. Mas a partir do momento que você assume estar no conselho, você é responsável por tudo que aqui acontece. Tá? Então isso é uma coisa que eu quero deixar muito claro, porque as pessoas têm essa ideia da abstenção. Eu vou me abster, estou exime de qualquer responsabilidade. Mas não está, não. Todos nós que estamos aqui, a gente é responsável por tudo que está acontecendo aqui, a partir do momento em que fomos nomeados. Tá? Então isso é uma coisa que eu quero deixar muito claro. Então eu, Sueli Oliveira Couto, e o meu CPF, eu não vou responder por atos, entendeu, administrativos anteriores ao meu ingresso neste conselho. Eu vou responder a partir do momento que eu ingressei. Tá? Então o relatório anual de gestão, que é um consolidado de tudo que ocorreu no ano de 2019, nós vamos apreciar.
porque é assim que funciona a prestação. Prestação é tudo anterior ao ano vigente. Então, é tudo anterior ao ano de 2020. Então, isso nós vamos responder. Agora, eu não responderei por 2018, eu não responderei por 2017, eu não responderei por 2016. Sobre o Cristiano, nós tivemos conhecimento quando eu retornei agora, entendeu? E aí a gente vai tentar sanar essa situação, incluindo no grupo e chamando para as reuniões posteriores. Bom, vou passar a palavra agora para a conselheira Cleidini, que está inscrita. Antes da gente passar a palavra à conselheira Cleidini, tá? Só fazer um esclarecimento aqui, tá? Na fala da conselheira Sheila, né? Não, da conselheira Valdenora, em que menciona sobre quem vai presidir a ascensão do Conselho Estadual de Saúde na ausência do presidente. Então, regimental, tá? Então, da competência da organização da mesa diretora, seção 3, artigo 14, parágrafo 6º. Nas faltas ou impedimentos do presidente, ele será substituído pelo seu suplente, indicado e nomeado, de acordo com a Lei 2.371 de 1995. Então, todas as reuniões em que o presidente do Conselho Estadual de Saúde não estiver presente, é o suplente que faz a abertura. Em último caso, se ele não pudesse estar presente, seria o vice-presidente, somente. Passar a palavra para a conselheira Cleidini. Mais alguém vai se inscrever? Boa tarde a todos e todas. Cleidini, só para a gente encerrar aqui as inscrições, vou incluir o João e a Sheila. Então, a gente finaliza na fala da conselheira Sheila. É só para, como a gente está trabalhando em cima dessa justificativa, foi árduo, inclusive, pela parte da companheira Suelen, que já tem assim, uma experiência bem larga, né, nesse sentido, que ela já também trabalha no conselho de classe, no conselho de enfermagem, e essa justificativa, ela está dentro dos trâmites. Não é eu, como conselheira de saúde, que vou atrapalhar o andamento deste conselho. Então, é uma coisa que não vai afetar em nada futuramente. Para nós, conselheiros, então, não tem outra solução. Se tivesse outra solução, mas não tem outra solução. E se nós não fizermos isso hoje, a gente vai perder várias coisas, perdendo tempo para que isso seja aprovado, perde várias coisas, inclusive o Conselho Estadual de Saúde. Eu ia responder as questões do Cristiano, porque a gente está aí finalizando essa questão que a gente ia trazer para cá hoje, e nós estamos quase todos os dias aqui no Conselho Estadual de Saúde. E aí, o Cristiano nem respondia às mensagens do Conselho. Eu digo porque eu vi, como conselheira, ela perguntando direto à secretária dele como é que ia ficar, até para a sua substituição mesmo. Só que ele não responde. Eu que já vi no grupo e disse para ele qual era a opinião do Cristiano, que foi aquele mesmo que tu viu. Porque ele não estava respondendo do conselho nada, está aí as mensagens, não tem resposta nenhuma do Cristiano. Como é que vai ficar a situação dele, né, daqui para frente? Mas ele não tem respondido. Com relação àquilo que a Luana respondeu também, só para reforçar, inclusive eu tinha já comentado com a Bárbara, com a Sheila, por telefone, a questão da substituição. E não é que hoje eu, a Luana, vocês, que já é conselheira anterior, sempre presenciamos isso que está acontecendo. Não é o vice que assume. Eu disse para ele, se na mudança do estatuto tiver essa possibilidade, tudo bem. Mas hoje ainda está no regimento atual. Inclusive, eu sempre questionei, para concluir,
essa situação, mas o regimento nosso ainda em vigor é isso. Então, nós não temos como mudar ainda nada. Temos que mudar se numa futura trabalho do regimento interno tiver essa mudança. Mas hoje, no regimento atual, diz isso. Próximo inscrito, conselheiro João. Bom, primeiro, não sei se foram as minhas perguntas, né, mas eu não quis duvidar da capacidade técnica, Sueli, da comissão. São só dúvidas que eu tenho mesmo, porque a gente está votando algo que hoje é nossa responsabilidade. Então, por isso que eu penso, né, que os anteriores, eu também tenho um entendimento, porque se o conselho, vou dar um exemplo, como é que funciona o estágio probatório na universidade, você tem 3 anos para estar lá, e você é avaliado por uma comissão. Se a comissão, a partir do primeiro dia dos 36 meses lá, não der um